Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha, hoje a gente vai encerrar o nosso estudo com base no Sermão do Monte de Jesus, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7. E a gente vai ver o comentário do evangelista Mateus depois que Jesus termina o seu belíssimo sermão, né, que está lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, mas no finalzinho, Mateus capítulo 7, verso 28 e 29, a gente vê qual que era a reação, qual foi a reação dos ouvintes de Jesus, bem naquele momento em que ele termina o seu ensino, chamado Sermão do Monte, né? E o tema dessa breve estudo aqui, análise, é o Sermão do Monte, uma conclusão derradeira. Como é que acontece, então, a conclusão do Sermão do Monte de Jesus? Mateus faz o seguinte registro, a seguinte observação, Mateus 7, 28 e 29. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Então essa é a observação final do evangelista Mateus, né? Depois que Jesus contou todas aquelas verdades e ensinou coisas profundas para os seus ouvintes, né? E o que é o Sermão do Monte? O Sermão do Monte começa com as bem-aventuranças e depois Jesus afirma que nós somos sal da terra e luz do mundo, e ele nos mostra que o que mais importa para Deus é o coração, é a transformação do ser, né? É este novo nascimento que o verdadeiro discípulo vive, e não apenas praticar coisas exteriores, não apenas uma religião, não apenas uma prática externa da lei, que é o que os mestres da lei e fariseus faziam naquela época. Então, o que me chama a atenção nesse final do Sermão do Monte, quando Jesus termina de ensinar com profundidade todas essas verdades sobre o reino de Deus, é a reação da multidão. E diz aqui que as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Jesus começou o sermão falando provavelmente só para os seus discípulos, definindo quem era o pertencente ao reino de Deus, quem era o bem-aventurado, mas no final do seu ensino, a gente vê que já tinha uma multidão ouvindo Jesus. E por que eles ficaram tão maravilhados assim? Bom, dá pra gente entender um pouco pelo contexto, né? Porque quem era Jesus, afinal? Era um homem de Nazaré, um galileu, ele era um carpinteiro, né? E de repente aquele homem que não tinha sido ensinado formalmente nas escolas rabínicas, que não tinha um mestre de respeito como teve Saulo, né? Como foi Gamaliel para Saulo, Jesus não tinha sido educado, não era filho de sacerdotes ou coisa assim, e de repente esse homem comum começa um ministério poderosíssimo, cheio de milagres, cheio de poder, a fama dele começa a crescer, e ele vem e começa a trazer um ensino que as pessoas nunca tinham ouvido antes. E qual que era a grande diferença do ensino de Jesus? A principal grande diferença do ensino de Jesus é que ele falava por si só. E os fariseus, os mestres da lei, eles ficavam repetindo o que outros tinham dito, e eles citavam os antigos, porque eles não tinham autoridade pessoal. Mas Jesus demonstrava que ele tinha uma segurança profunda, uma maturidade profunda, porque ele não precisava citar ninguém, ele falava em nome dele mesmo. E aliás, Jesus não apenas falava em nome dele mesmo, mas ele falava acerca de si mesmo, que ele era o Senhor, que ele era o justo juiz. Ele se colocava numa posição inalcançável, que até então nenhum outro mestre ousou se colocar, que era na posição do verdadeiro Messias. Ele diz no Sermão do Monte que ele julgará as pessoas, que naquele dia muitos dirão a ele: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Então, veja que Jesus se coloca na posição de soberano, de Deus. Então, o que fez aquelas pessoas, aqueles ouvintes ficarem maravilhados? Certamente, em primeiro lugar, foi a própria postura, a própria pessoa que Jesus demonstrava ser alguém completamente diferente. Jesus também demonstrou um ensino diferenciado dos mestres da lei da época porque ele vivia o que pregava. E ele pregava coisas simples, mas profundas. Jesus se atentava na essência, naquilo que era o mais importante, enquanto os fariseus ficavam se apegando ao supérfluo, às regrinhas da lei, né?
Jesus, ele falava algo que as pessoas entendiam, inclusive os mais simples entendiam, mas não significa que ele falava coisas fáceis de serem vividas. Ele trazia profundidade no seu ensino com simplicidade. Jesus também falava com extrema segurança e maturidade pessoal. Ele não se sentia ameaçado pelos outros, né? Todo mundo queria disputar poder com ele, mas ele, de modo algum, ficava ameaçado. Por isso, ele tinha uma superioridade absoluta em relação a qualquer outro mestre que estava com ele na época ou que veio a existir. Jesus, ele não afirmava assim diz o Senhor como qualquer um dos profetas. Ele dizia assim eu digo, eu porém vos digo, né? E isso tudo nos leva à seguinte prática: se eu ouço essas palavras de Jesus no Sermão do Monte e não levo a sério, é porque eu não estou levando Deus a sério, porque aquilo que Jesus disse no Sermão do Monte é o que o próprio Deus disse. E a importância disso para as nossas vidas é que Jesus, ele não é um sábio conselheiro. Jesus é um rei que nos ordena. Então você não está diante de alguém que está te dando um direcionamento. Olha, seria bom se você fizesse isso. Não. Jesus é o rei soberano que está ordenando que façamos conforme ele quer. E se eu não obedecer ao rei, eu tenho consequências na minha vida. Nós não estamos diante de um sábio que trouxe uma proposta ética e moral avançada para uma sociedade perfeita, como alguns acreditam que o Sermão do Monte é o arquétipo da sociedade perfeita, qual é a principal ética, né? Amar os inimigos e perdoar, etc. Jesus não está propondo uma forma ética de governo. Jesus está ordenando que você seja não apenas alguém que expresse amor pelos que te perseguem, mas que, acima de tudo, que você viva perseguições pelo nome dele e que você tenha fome e sede de justiça e que você se reconheça um verdadeiro pecador. As multidões se admiraram do ensino de Jesus, não pela autoridade da pessoa dele, mas também pelo conteúdo inteiro do seu sermão, da sua mensagem. O que é o conteúdo inteiro do Sermão do Monte? Jesus faz questão de mostrar que ninguém é um pleno cumpridor da lei. Os fariseus limitavam, reduziam o sentido da lei, acreditando que eles cumpriam a lei apenas por fazer coisas externas, né? Mas Jesus vai além e fala assim, não, vocês não cumprem a lei, porque se você desejou mal no seu coração, você já é um homicida, você já é um adúltero, você já pecou. Então Jesus mostra que todos pecaram, que todos estão longe de Deus, que todos nós somos dependentes da graça de Deus. E ao mesmo tempo, Jesus também evidencia a necessidade de um novo nascimento, a necessidade de uma justificação, de um perdão dos nossos pecados pela fé nele. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, né? Choram pelos próprios pecados, pobres porque se reconhecem dependentes, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque sabem que não têm justiça própria, que não podem promover os seus próprios atos e terem méritos diante de Deus. Então Jesus nos afirma que ninguém pode chegar ao Pai pela sua própria justiça, mas que o verdadeiro cumprimento da lei está nele e que nós somos cumpridores da lei não pelos nossos méritos, mas pela graça, pela fé nele, por confiarmos que ele é perfeito. E ao mesmo tempo, Jesus traz no Sermão do Monte não apenas esse ensino da justificação pela graça e da necessidade de um novo nascimento, mas também ele mostra que aquele que está caminhando pela fé nele passa a ter atitudes transformadas. Ele se torna sal da terra, ele se torna luz do mundo, ele é como aquele que construiu a casa na rocha, que ouve, que aplica, que pratica as palavras. A ideia é que um verdadeiro cristão é aquele que reconhece as suas próprias dependências e pecados, mas ele tem uma luta dentro de si contra a carne, uma luta contra o mundo ao seu redor, os valores do mundo, e às vezes ele cai, ele peca, mas ele pensa em desistir, mas por causa do novo nascimento, da ação do Espírito Santo de Deus, ele sabe que não tem nenhum outro lugar para ir senão nos braços de Jesus, então ele volta, se arrepende e continua e progride. A ideia é que o verdadeiro cristão não é perfeito, mas está sendo aperfeiçoado a cada dia conforme a imagem de Jesus, conforme o caráter de Jesus. Ele quer ser como Cristo. E essas são as verdadeiras raízes, os verdadeiros alicerces dessa casa na rocha. Aquele que tem um caráter transformado, que deseja ser cada dia mais semelhante ao Senhor Jesus. E este conteúdo, ninguém tinha ensinado até então. E pouquíssimos pregadores ensinam isso hoje, nos nossos dias atuais.
O conteúdo do Sermão do Monte deixa as pessoas boquiabertas e maravilhadas porque não se limita ao fazer, mas trabalha o ser, transforma o nosso ser. Agora, o que me chama a atenção é que aquela multidão ficou maravilhada com o ensino de Jesus. Mas estar maravilhado com o ensino de Jesus não é o mesmo que estar comprometido com Jesus. Tem muita gente que fica maravilhada com o ensino de Jesus, mas não se compromete com ele. Tem muita gente que acha Jesus lindo, o evangelho lindo, tudo que ele ensinou maravilhoso, acha o Sermão do Monte algo fantástico, mas ele não é transformado na sua pessoa, na sua essência, no seu ser por Jesus Cristo. Ele não tem um compromisso único e exclusivo com Jesus Cristo. Ele não aplica e não ouve as palavras de Deus. Ele ouve a palavra, mas ouve também um pouquinho daquilo outro, um pouquinho de outra religião, um pouquinho de outra verdade. Ele é como a semente que foi lançada no meio dos espinhos ou no meio das pedras, que acaba sendo sufocada, né? Então a grande verdade é que ser maravilhado com Jesus não é o mesmo que estar comprometido com Cristo. E isso nos deixa diante do seguinte questionamento: o que o ensino de Jesus está gerando na sua vida? O que ouvir as palavras de Jesus está gerando no nosso coração? Nessa hora, eu me lembro daquilo que o apóstolo Paulo escreveu ao seu discípulo Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Amém? Aquele que crê em Cristo, ele mostra a sua convicção de fé pela sua conduta. Não existe um ser que não seja evidenciado pelas minhas atitudes. Não existe a transformação do meu coração que não seja perceptível em tudo que eu sou, em todos os meus relacionamentos. Nós temos que parar de reduzir o evangelho e o discipulado apenas a uma decisão. Você não se decide por Cristo e por isso foi convertido. Não, tem muita gente que tomou uma decisão por Cristo, mas não foi convertido de fato pelo Espírito Santo de Deus. Tem muita gente que começa a caminhar na igreja e acredita e gosta do evangelho, mas não necessariamente teve uma transformação do seu coração. Tem muita gente que está convencido, mas não convertido de verdade. Tem muitas multidões que ficam maravilhadas com o ensino de Jesus, mas não necessariamente foram transformadas no seu interior. Será que estar maravilhado é o mesmo que ser transformado? Você conhece alguém que começou a caminhar no evangelho, mas depois desistiu, depois parou no meio do caminho? Será que essa pessoa, esse alguém, ele realmente se tornou um filho de Deus, um verdadeiro discípulo de Jesus? O que será que aconteceu? Será que é possível alguém nascer de novo, virar um bebê espiritual e depois perder essa condição? Será que essa é a teologia que Jesus nos coloca? Porque se eu começo a ser salvo, mas depois eu perco a salvação, significa que a salvação dependia de mim. Mas Jesus afirma categoricamente que nenhum de nós pode ser salvo pelos nossos próprios méritos. Bom somente é Deus. O apóstolo Paulo escreve: todos pecaram, que a justificação vem somente pela graça e pela fé. Então, se eu ganho salvação e depois eu perco, significa que dependia de você. A grande verdade é que nós somos dependentes da graça, mas uma vez que eu tenho um encontro tão verdadeiro e poderoso com essa graça, eu não estou diante de um conselho de um sábio, eu estou diante de uma ordenança de um rei. Eu preciso e serei sal da terra e luz do mundo. Eu serei a manifestação da sua glória, eu serei a manifestação da sua presença, eu crescerei no caráter de Cristo em tudo que eu fizer, numa santificação progressiva. Bom, se você curtiu esse conteúdo e se você sabe de alguém que precisa ouvir também esta palavra e este estudo, você pode curtir aqui esse material e compartilhar com mais pessoas. E vamos espalhar a mensagem, compartilhar um bom ensino, compartilhar o evangelho verdadeiro com mais pessoas. E me ajude na missão de glorificarmos a Deus através da verdadeira palavra. Te aguardo nos nossos próximos vídeos. Toda semana aqui vai ter vídeo novo. Deus abençoe sua vida.